enfim, todos os grupos humanos, gays, enfim, está todo mundo com suas questões, com seus problemas, com suas tensões. Me parece que a gente hoje vive uma crise do sujeito. Ou seja, o sujeito, não importa a divisão de gênero, nada, está em crise. E por que eu acho que está em crise? Porque é exatamente isso, as pessoas perderam a noção do que são, elas não têm mais o contato consigo mesmas, elas são as representações delas próprias. Sim. Você é uma representação também. Estilos. Como é que para onde vai isso, né? Quer dizer, esse mundo das representações e o sujeito tão fraco? Olha, eu acho que continuando as condições normais de temperatura e pressão, com isso eu quero dizer, o capitalismo continuando como ele vai, crescendo, como ele cresce cada vez mais, produz mais consumo, produz mais liberdade de consumo, poder de decisão do sujeito de consumo. Eu acho que a tendência, continuando assim, é você produzir mais dependência de estilos. Eu lembro nos anos 80, um artigo na Ilustrada em que o autor dizia que na década de 80, anos 80, hein? Não existiam mais personalidades, mas só estilos. Né? Nos anos 80. Então, assim, no sentido que personalidade é muito pesado, é muito hábito, no sentido de tradição, que você não tem escolha. Eu vejo assim, Laura, eu vejo isso tudo como fenômeno do avanço da sociedade de consumo. E a gente passou a acreditar que, como a gente pode comprar um carro, você pode se inventar o tempo inteiro. Eu acho que aí está a ilusão, certo? E isso que você se refere como crise do sujeito, eu tenho a impressão que à medida que a sociedade burguesa foi se instalando e foi surgindo o sujeito moderno, com a capacidade de mudar de lugar onde vive, mais ou menos escolher o que faz, e aí ele foi descobrindo, na verdade, que muitas vezes ele não sabe o que ele quer, ele não sabe para onde ele vai. Minha avó dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, você vive mais tempo, você tem mais opções, você pode fazer mais escolhas, e aí você descobre uma coisa que talvez foi o resultado do próprio enriquecimento, que é o seguinte: a gente se pergunta, mas não tem resposta, a gente não sabe exatamente o que é, entende o que eu quero dizer? Então isso que você chama de crise, às vezes eu me pergunto se não é a condição tal como ela é. Assim como quando você vive mais, por causa da medicina, e você pode viver 80 anos, você pode deprimir, você não encontra o que fazer, você não encontra sentido para o seu dia a dia, e quando você vivia 30 anos, você não tinha tempo para isso, estava muito ocupado. Eu não quero dizer que a gente tem que voltar para o passado, né? Não é isso que eu não estou preocupado com a solução. Mas eu tenho a impressão que essa crise a qual você se refere, ela é fruto da evolução de uma sociedade de produção, de enriquecimento material, e que, na realidade, eu estou sendo bem marxista no que eu estou dizendo. Pondé, eu queria que você discutisse um pouco essa questão da internet, né? Quer dizer, esse jovem que a Laura está falando aí, ele está o tempo todo na internet, no mundo virtual, praticamente ele passa boa parte da vida dele na frente de um celular ou de um notebook, né? E ali é um espaço para tudo. Pessoas falam absurdos ali e você tem, e está vivendo hoje no mundo, essa questão do preconceito, do ódio. Como é que você analisa isso, esse momento que nós estamos vivendo que as pessoas não suportam as outras? Então, eu lembro de algum tempo atrás em que a gente estava numa mesa junto, sei lá, talvez 10 anos atrás, em que se discutia o fascismo na esfera virtual, né? E o tema era como os blogueiros podem ser violentos, porque na realidade eles podem falar o que quer, né? E havia na época então aquela ideia de que o blogueiro significa o guerreiro da liberdade. E o que a mesa dizia, que a gente fazia parte, era justamente que o blogueiro podia ser o guerreiro, não da liberdade, mas o guerreiro da violência. Isso 10, 12 anos atrás, né? Então, assim, eu lembro disso pelo seguinte: eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma diferença. Eu não acho que as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, coisas assim, elas são a priori instrumentos de isolamento, né? Eu acho que elas podem ser instrumento de encontro, na medida em que, encontro entre as pessoas, eu quero dizer, na medida em que elas estão inseridas no dia a dia. Então, você pode começar um relacionamento amoroso com uma pessoa que mora em outro lugar,
e manter durante o tempo esse relacionamento graças ao WhatsApp, se algum juiz não resolver interditá-lo no país, certo? Você consegue manter o relacionamento, aí você se encontra e durante um tempo você vai organizando o que depois virá a ser um convívio real. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, eu não acho que a priori as mídias sociais significam isolamento, destruição de vínculo e tal. Agora, quando você vive só na realidade virtual, voltando exatamente ao que você dizia, eu acho que isso, na realidade, sabe, eu tenho uma impressão que isso é mais um fenômeno. Eu não tenho tanta certeza que o jovem, quando eu digo jovem, eu falo alguém de 18 anos, 17 anos, que as mídias sociais para eles são uma alienação tão grande quanto pode ser para uma pessoa de 30 ou 40. Porque o que eu vejo nesses jovens é que essas mídias sociais, elas estão misturadas com o dia a dia deles. Eles estão falando por WhatsApp com alguém que eles vão encontrar daqui 5 minutos. Eles estão combinando onde eles vão pelo celular, mas eles vão se encontrar. Eles estão falando com alguém com quem de fato eles convivem. Eu acho que o isolamento, que eu às vezes chamo de masturbação do mundo virtual, eu acho que isso ameaça principalmente à medida que as pessoas vão avançando na idade. Porque elas vão tendo menos sociabilidade, menos encanto pelos outros e os outros por ela, menos sonhos no sentido de horizonte no dia a dia, e, portanto, elas são capazes de ter uma vida sólida. Então, o Facebook é falso, as fotos são falsas, o que elas contam não é verdade. E fora dali, elas têm uma vida completamente monótona, sem futuros. Sei lá, o trabalho não tem encanto, o casamento foi para o saco, os filhos também não são mais aquilo que era, você não vai ter mais de um sucesso profissional. Eu acho que, na realidade, o principal problema do mundo virtual talvez não seja para o jovem quanto tal. Na sala de aula, eu vejo, muitas vezes os alunos olham no Google, né? Eles pegam uma coisa, olham no Google e perguntam, mas eu continuo tendo a experiência de discutir Hamlet com os alunos em sala de aula, do mesmo jeito que discutia há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Me parece que o desafio continua sendo o mesmo. Eu digo para se comunicar com eles, né? Você conseguir fazer com que eles entendam que uma determinada peça literária clássica tem a ver com o cotidiano deles hoje. Na hora que você consegue fazer esse gancho, ele presta atenção no que você está falando. Sempre tem alguns que nunca ouvem, outros que ouvem muito e a maioria está no meio, né? Continua sendo... Eu não tenho uma percepção de tanta mudança assim, né? Então, a minha percepção... Agora, você fugiu da questão